Bom, eu acho que a gente pode começar, né, professor? Eu depois vou apresentar aqui o Silvano e a Carolina. A gente teve uma transição no nosso Fórum Nacional de Centro de Estudos, né? Depois eu tive duas gestões, aí a gente tem um prazo de mandato de um ano, prorrogar por mais um ano. Então, depois desses 2 anos à frente do FONASSE, eu passei o bastão para o nosso colega Silvano, que é da Procuradoria do Estado de Pernambuco. Depois, acho que ele e a Carol, que é a vice-presidente, estarão por aqui. Mas eu já acredito que a gente pode começar, para não ocupar muito seu tempo, para a gente ter aqui a nossa aula magna do curso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui na nossa nona aula, né, do curso de Advocacia Pública e Novas Tecnologias. Eu falava para o professor Fabiano que esse é o curso mais longo envolvendo esse tipo de temática, né, voltada à advocacia pública, e também indicava para o professor Fabiano que esse foi o tema mais demandado em todas as procuradorias dos estados, do Distrito Federal, e também no âmbito da Advocacia Geral da União e das procuradorias dos municípios, para que nós tivéssemos, né, esse treinamento, essa capacitação voltada à compreensão desse contexto que transforma, modifica a metodologia de trabalho da advocacia pública, com o objetivo, lógico, de aperfeiçoar nossas ações, mas sempre com o contraponto da necessidade de nós tomarmos os devidos cuidados com a implementação desse tipo de tecnologia. E hoje nós nos sentimos extremamente honrados aqui no âmbito do FONASP, porque recebemos, né, o professor Fabiano Hartmann, e não é missa de corpo presente, mas o professor Fabiano é hoje, né, uma das maiores autoridades do Brasil quando se fala dessa interlocução entre o direito e as novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial. É o trabalho de vanguarda desenvolvido por ele, pela professora Débora Bonar, que possibilitou, e eu digo isso com muita tranquilidade, que nós pavimentássemos essa estrada que tem sido aí construída, enfim, no que diz respeito a esse cenário de transformação das instituições do ecossistema de justiça, né, que hoje estão completamente transmudadas. Então, o vanguardismo é extremamente louvável, porque não é fácil se lançar nesse tipo de atividade, mas especialmente o cuidado que o professor Fabiano e a professora Débora têm com as pesquisas voltadas, né, ao uso da inteligência artificial e de outras tecnologias. O apuro científico é dos mais notáveis, e a gente sabe que a gente precisa desse cuidado para poder avançar em projetos que têm, né, um significativo peso para a alteração das instituições do sistema de justiça. Então, fico muito feliz de receber o professor Fabiano, que é, né, conhecido de todos nós, professor da Universidade de Brasília, coordena os trabalhos do Laboratório de Inteligência Artificial, enfim, dispensa maiores apresentações. Eu só tenho a agradecer e digo que talvez a generosidade do professor Fabiano seja uma generosidade, né, voltada ao acolhimento do desespero de um doutorando que está às vésperas de finalizar a sua tese. Mas eu agradeço muito, obrigado, professor, e fico aqui atento para te ouvir, sempre aprendo demais contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pelo carinho. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todas e todos. Estávamos eu e a professora Débora hoje falando da sua defesa que se aproxima, né? Então, mas não precisa ficar desesperado. A gente sabe da qualidade do teu trabalho, da tua pesquisa. Eu tenho certeza que vai ser mais um momento brilhante na tua carreira. E eu reforço que é muito bom estar aqui com vocês, porque é impossível imaginar, alguns anos atrás, que a gente ia ter tamanho espaço de discussão sobre a inteligência artificial aplicada ao direito, a regulação e a importância da regulação da inteligência artificial e, portanto, o seu vínculo definitivo com o direito. E eu vou começar antes de compartilhar aqui a minha tela para organizar o tempo, porque a gente sempre, quando tem assim um grupo interessado, a gente tende a querer falar demais, né? Eu sou apaixonado pelo tema, então não seria diferente eu querer falar muito. Então eu fiz uma apresentação até para me disciplinar para falar uma coisa que eu acho que é muito difícil, que é assim a projeção para o futuro, né? Então eu vou me apoiar um pouco no passado, ver o que nós estamos hoje, para fazer alguns tipos de projeção
não sei se concretas depois ou não, mas é muito bom ver que a gente já está nesse nível e chegou nesse nível muito rapidamente. A historinha que eu queria conversar para justamente a gente marcar esses dois momentos, né, o que era e o que nós já estamos em tão pouco tempo vivenciando em termos de IA aplicado ao direito, ela vai lá do Projeto Vitor, o nosso projeto pioneiro de aplicação de inteligência artificial para o judiciário e para a administração pública, né? E eu me lembro que quando a gente começou, nós fomos procurados na UNB pelo STF, que tinha uma iniciativa de inovação com alguma limitação importante em termos de recurso, enfim, toda essa história que nós já conhecemos dentro da administração pública, né? A gente precisa fazer as coisas, mas não tem recurso suficiente, não tem pessoas em número suficiente, e a gente tem aí o desafio, né? E a gente aceitou o desafio, porque, primeiro, era um convite do Supremo Tribunal, que é algo muito importante para nós, dentro da Universidade de Brasília, né? E é algo que, assim, a gente tinha como um desafio, mas um desafio que carrega sempre uma dupla sensação, né? Um aspecto positivo, de que andar pelo novo, e o aspecto negativo, que é a pressão de não conseguir descobrir nada, né, de interessante, nada de útil, né? E a gente começou a organizar as pesquisas com muita dificuldade, especialmente em termos de recursos humanos, especialmente em termos de recursos humanos. Essa é uma dificuldade muito grande lá e continua sendo hoje, né? O conhecimento de IA ele é muito importante dentro das áreas especialistas, e não é diferente aqui no direito. É, então a gente começou de modo assim muito discreto, vamos dizer assim, né? O ideal do projeto era ser um projeto low profile. Vamos estudar, vamos aqui dentro de casa tentar resolver os nossos problemas e quando a gente tiver algo concreto, algo mais palpável, até porque os mitos que hoje são renascidos, né? Esses mitos ligados à inteligência artificial eram muito fortes. Eu me lembro muito de algumas colunas no Conjur, extremamente assim pesadas contra a tecnologia no direito. Então, assim, o ambiente não era, vamos dizer assim, o mais amistoso possível naquele começo. E por um tempo a gente continuou conseguindo esse low profile da pesquisa. Mas logo em seguida, e o Supremo ele tem muita força e interesse midiático, né? Saiu uma reportagem no Estadão. Acho que para o Luiz eu já contei essa história. Saiu uma reportagem no Estadão com a seguinte expressão: Vitor, o 12º ministro do Supremo, vem aí a inteligência artificial que vai revolucionar o Supremo. E foi, né? Mas essa mensagem, ela, num universo recheado de preconceitos, de mitos, de pavores, essa é a palavra que para mim importa nesse momento, de falta de conhecimento, gerou um pânico. Um pânico que, inclusive, tivemos que explicar que a inteligência artificial não seria um 12º ministro, porque alguns ministros ficaram incomodados com uma eventual partilha em termos de volume processual, né? Como se isso está estabelecido na Constituição e vão criar aqui, com o apoio da Universidade de Brasília, uma virada de mesa, né? Então, enfim, um ambiente muito difícil, muito desgastante, pela falta de conhecimento. Então, teve que ser feito todo um retrabalho para se reposicionar as pessoas envolvidas, porque não existe a capacidade de se desenvolver uma inteligência artificial sem o envolvimento daqueles que vão trabalhar com a IA, ser suportados pela IA, serem apoiados pela IA. Se não tem essa parceria, se não tem esse envolvimento, qualquer tecnologia ela é absolutamente inútil e descartada, porque ela não vai ser usada. Não adianta nada eu vir aqui e falar para vocês, olha, eu tenho um sisteminha aqui que vai tornar o trabalho de vocês muito mais fácil, muito mais... Se vocês me dizem assim, olha, não, o jeito que está, para mim está bom, eu vou continuar desse jeito e ponto. Acabou a tecnologia, acabou a inovação. Então, tem que ter esse envolvimento, e esse envolvimento necessita de um desenvolvimento de conhecimento, né? E hoje, assim, eu sou muito feliz porque o interesse pelo conhecimento ele está sendo um diferencial, uh, muito provavelmente por toda essa, vamos dizer, essa repercussão midiática que a inteligência artificial
tem, né? Então, todo esse deslumbre que ela nos causa, isso evidentemente é um fator que pode ser usado positivamente, né? Para atrair pessoas para a gente desenvolver um conhecimento mais orientado possível, mais responsável academicamente, e a partir daí travar discussões que são extremamente fundamentais. Vocês vão ver aqui que toda a minha fala, ela busca ser, eu não sei se nem se sempre eu consigo, né, mas busca ser o mais, vamos dizer assim, equilibrada, equidistante entre o encantamento e a relevância que a tecnologia nos proporciona, como também, por outro lado, um distanciamento daquela negação que é quase ingênua em dizer que a tecnologia ela não vai, se a gente conseguir, ela não vai nos impactar, porque evidentemente que vai. Então a gente tem que ter esse posicionamento, na minha visão, o mais equilibrado possível para conseguir aproveitar o máximo possível dos benefícios que a tecnologia pode nos fornecer, com consciência e consciência dos riscos que estão envolvidos e, a partir desse momento, a modulação desses riscos, né? Eu penso que não tem outro caminho para a gente escapar disso, né? Então, lá o 12º ministro, ele marcou uma fase de absoluto desconhecimento. E, inclusive, interno ao nosso projeto, a nossa dificuldade no direito de trazer novos conhecimentos para o acadêmico, para o estudante. A gente trabalhou no Vitor com alunos do mestrado e doutorado do direito que não tinham conhecimento da engenharia de software, nem precisavam ter, mas que a gente precisava desenvolver um conhecimento esse sim, multidisciplinar, metodológico, extremamente relevante e o diferencial. Eu digo isso hoje, passados vários anos, com absoluta tranquilidade, que o conhecimento do especialista, portanto, o conhecimento do jurista, quando metodologicamente adequado e orientado para a tecnologia, ele faz a tecnologia dar certo. A tecnologia, por si só, ela não funciona, né? Eu tenho muita tranquilidade em dizer isso para vocês. Então, por isso, a minha felicidade de estar aqui com vocês, que estão aí buscando cada vez mais conhecimento e tudo mais, porque vocês vivenciam as dificuldades, os desafios da advocacia pública, aqueles calcanhares que às vezes impedem um desempenho, seja no volume, seja na eficiência, seja na inovação, seja no crescimento, na evolução do direito, em termos de concretização de direitos, especialmente direitos fundamentais, né? Então, esse conhecimento de vocês, ele é fundamental no desenvolvimento de soluções de tecnologia. Tá? Eu vou aqui compartilhar, porque, veja, a minha fala inicial já foi embora, né? Então, eu tenho que me disciplinar no tempo com alguma forma. Luiz, deu para ver aí os balãozinhos de novo? Tudo certo, professor. Conseguimos ver. Beleza, brigadão. Então, o que que eu vou falar hoje com vocês dentro dessa perspectiva de futuro da inteligência artificial? Primeiro, e não tem como ser diferente, eu não consigo imaginar assim, uma possibilidade de caminho se a gente não olha um pouquinho para trás, vê aquilo que nós já vivenciamos, as nossas dificuldades, as nossas potencialidades. Eu acho que isso é importante, mais ou menos como um médico trabalharia conosco, né? Então, ele analisa nosso histórico médico, nossa ficha clínica pregressa, para daí fazer um diagnóstico e fazer algum prognóstico, né? Então, a gente vai também passar por uma visão que a gente tem, obviamente, que é uma visão fragmentária da questão da inteligência artificial, que é extremamente complexa, extremamente abrangente, né? Mas eu acho que a gente já consegue, pelo menos, identificar pontos que são, assim, luminosos dentro do que é hoje o debate da inteligência artificial, em termos de potencialidades, em termos de riscos, né? Que são extremamente relevantes. Eu vou tentar trazer para vocês também uma experiência de um período que eu passei fora do Brasil para verificar outras tendências, outros caminhos que estavam acontecendo, outro tratamento, eventualmente, outra cabeça que as pessoas estavam enfrentando, encarando a inteligência artificial. Então, como que é a visão que eu percebi da estrutura canadense e da estrutura norte-americana para a inteligência artificial, né? E daí a gente especular, assim, pelo menos algum aspecto comportamental sobre o futuro, onde vão estar os principais esforços, onde a gente deve concentrar nossas energias, né? Então, a nossa apresentação aqui hoje está dessa forma estruturada, né?
Como eu havia falado para vocês, eu acho que assim do passado a gente tem que destacar muito ah, a ausência de conhecimento sobre a IA. E nesse sentido aqui eu falo mais no aspecto de afastamento dos preconceitos e das falsas visões ou visões míticas sobre a inteligência artificial, né? Desde lá dos 12 ministros do Supremo até matérias em que a inteligência artificial, por exemplo, iria sepultar a filosofia, a teoria do direito, né? Iria simplificar todas as questões sob o ponto de vista de tirar a riqueza da natureza humana, o aspecto multicultural que a gente vive, enfim, todo um empobrecimento que estava sendo associado ao uso da tecnologia ao direito, né? A meu ver, esse tempo que foi passando foi demonstrando que, quando bem pensado, quando bem estruturado, a tecnologia ela acaba eliminando alguns nós, alguns gargalos, que esses sim estavam impedindo algum tipo, vamos dizer assim, de incremento do pensamento jurídico como um todo, né? Vocês na advocacia pública sabem muito bem disso, né? A rotina de vocês hoje e antes também era muito tomada por elementos que são de baixíssimo nível de reflexão, mas que não podem ou não poderiam ser ignorados porque são também trazem uma relevância, né? Muitas vezes uma relevância até por uma imposição normativa e tudo mais, né? E o tempo destinado à exploração, vamos dizer assim, de todo o conhecimento, de todo o preparo, de toda a potencialidade do ser humano era pequeno, né? Então, a partir desse momento que a gente consegue desenvolver essa visão de que a lógica não é uma lógica de substituição da tecnologia, do ser humano pela tecnologia, mas é uma lógica de cooperação em que atividades do ser humano serão feitas pela tecnologia para que o ser humano possa exercer atividades mais nobres, estrategicamente assim consideradas, mais críticas mais elaboradas, né? Então, esse salto de conhecimento foi muito importante. E veja, eu falo como se tivesse já sido 100% realizado, mas a gente sabe que não, né? Esse é um processo permanente é, de disseminação das informações adequadas, de estrutura metodológica do conhecimento, e que muitas vezes, isso é uma experiência também que a gente teve, né, muitas vezes tem algum tipo de retrocesso por algum fator externo, enfim, por algum impacto, por alguma coisa assim, né? Então a gente volta quase a um estado anterior e ter que começar de novo, fazer toda uma construção de uma mentalidade coletiva sobre um conhecimento da inteligência artificial, né? Isso não é fácil, não é fácil porque assim as arenas elas foram também na medida em que a inteligência artificial foi permeando a administração pública, as arenas de poder, as arenas econômicas, elas também foram se tornando cada vez mais complexas, né? Então, esse não é um processo fácil, não é um processo que a gente pode dizer que é seguro, que nós vamos conseguir, é uma batalha, é uma luta permanente, né? Mas, enfim, nós não teríamos, acho que, escolhido o direito se nós não tivéssemos um certo gosto pela boa batalha, né? Então, isso é permanente. O Luiz falou que ele sabe na nossa posição, por exemplo, sobre a regulação. Hoje eu vou inovar a minha posição sobre a regulação, trazendo um componente olímpico, já que nós estamos em tempos de Jogos Olímpicos, né? E novas modalidades vão surgindo para nós, assim, né? A gente vai aumentando nosso conhecimento sobre o esporte, então eu vou fazer uma associação aqui com a regulação também, no sentido de que eu vou tentar evoluir, tá? Né? É, no passado, a gente também tinha, e é inegável, uma dificuldade de recursos humanos, o que hoje a gente já percebe que ela pode ser encarada como uma oportunidade. Nesse sentido, o que, que a gente quer dizer? Faltam engenheiros de software, faltam engenheiros. Não, não é essa análise que a gente está fazendo.
Evidentemente que eu acho que ela é cabível, eu acho que há espaço para mais engenharias, para mais pessoas dentro das engenharias. O engenheiro de IA, ele tem um campo muito grande de trabalho, mas eu estou falando a dificuldade de recursos humanos do conhecimento especializado, então do jurista, do médico, enfim, das mais diversas carreiras, né? Porque esse conhecimento ele deve, de alguma forma, ser trabalhado em termos de competências e habilidades para um intercâmbio metodológico com a equipe multidisciplinar que se aproveita, vamos dizer assim, da inteligência artificial, ou que desenvolve, ou que utiliza, ou que aperfeiçoa, ou que avalia. Então, essas equipes, elas demandam do conhecimento do especialista jurídico. E o especialista jurídico que tenha um conhecimento dessa interface, ele é muito requisitado, ele é muito importante, né? Ele é muito demandado, né? A gente também vem de um histórico, eu gosto sempre de dizer isso, né? De uma permanente dualidade, porque é muito fácil, é muito conveniente a gente trabalhar com um não, né? Então, a tecnologia ela não deve fazer parte. Por quê? Porque atualmente ela não faz parte, esse é o raciocínio padrão, né? Ela não faz parte e até agora a gente sobreviveu. Então, se eu ainda estou sentindo um pouco de ameaça nesse novo campo de inovação, é melhor eu negar, permanecer onde eu estou, porque eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou trabalhando, né? Então, é quase que natural ao ser humano estabelecer essa negativa, né? O que a gente consegue perceber é que, na medida em que a gente avança com o conhecimento, a gente consegue abrir esse espaço de diálogo e melhorar uma oportunidade para se avaliar riscos e benefícios. Ninguém aqui, em sã consciência, pode negar os riscos da tecnologia, né? A gente acompanha, por exemplo, desde o Brexit, e outros movimentos que se seguiram do Brexit, o impacto da tecnologia em termos de fragilidade e fragilizações democráticas, né? Então, em termos de manipulação de opinião pública e tudo mais, né? Então, assim, o risco ele é presente, né? Mas eu, pelo menos, me filio àqueles que pensam que o conhecimento é a forma de se enfrentar os riscos, né? Negar o conhecimento, negar a própria tecnologia, não nos deve ajudar muito, porque outros países, outras realidades não negam. Pelo contrário, estudam muito. Enquanto há uns meses atrás, aí, há um ano atrás, a gente estava falando muito numa moratória em termos de desenvolvimento de IA, lá no começo de 23, quando surgiram as generativas mais fortemente, né? Então, onde que a gente vai chegar com as generativas? Meu Deus do céu, vamos fazer um pacto para se parar um pouco e para se compreender melhor. Alguma pesquisa das Big Techs parou? Não, nenhuma, nenhuma. Mas nós no Brasil estávamos discutindo muito. Será que devemos parar? Será que não devemos ir adiante? Olha, olha. Então, muito daqueles mitos retornaram, né? E isso cria um ambiente muito difícil para a gente desenvolver conhecimento, que é particularmente a área da universidade, né? Desenvolver conhecimento com essa sensação assim é muito difícil, é muito complicado, né? E se vocês perceberem bem, esse movimento veio associado a um movimento regulatório, e eu não sou contra nenhum tipo de regulação, mas eu sou contra um ataque a uma boa estratégia pela regulação, né? Então, que fique bem entendido isso, né? Então, nesse ambiente de moratória do desenvolvimento tecnológico, a gente começou a construir um modelo de regulação e um modelo de regulação, a nosso ver, e não só a nosso ver, ao ver de muitos que se debruçam sobre o estudo da inteligência artificial, um modelo regulatório que estimula mais o sufocamento do desenvolvimento da tecnologia do que a criação de um ambiente importante e fértil de desenvolvimento e de geração de oportunidades, riquezas, bem-estar e tudo mais com a tecnologia, né? Então, a gente fez um caminho ali quando a gente começou nesse debate, que era muito visível, pelo menos da nossa parte,
que era um caminho para tornar o Brasil um país cliente de tecnologia e não um país desenvolvedor de tecnologia. E eu digo, na pequena parcela que a gente faz, que é a inteligência artificial voltada ao direito, eu digo que a gente estava muito par e passo com as melhores tecnologias, né? Quando nas primeiras apresentações que eu fiz no Canadá do que nós estávamos fazendo no Brasil, houve um impacto assim muito grande. Eu falo isso com muito orgulho, porque assim eu venho de uma universidade pública, a pesquisa que a gente fez tem financiamento público, então a gente estava tá com muito orgulho disso, né? E eu percebi uma mudança, uma guinada muito forte no sentido de não seguir nesse caminho de emancipação, talvez essa seja a melhor palavra, sob o ponto de vista da análise da IA, de uma emancipação tecnológica, né? E é altamente lamentável isso, né? Talvez dentro das transformações, das revoluções tecnológicas, tenha sido essa da inteligência artificial uma das que nós tínhamos o menor déficit em termos de comparação com outras potências tecnológicas, né? Ou revolucionárias, no caso, né? É muito complicado. Então, esse passado recente, creio que gera um lastro, um peso importante para nós, né? E mais recentemente também, e daí já concretizando um pouco daquilo que a gente percebia em termos do cenário regulatório, com a chegada das generativas e do altíssimo impacto das generativas, houve uma opção claramente é, político-econômica feita pela, por se tornar cliente das Big Techs, né? Das Big Techs com as suas respectivas generativas. E isso, a princípio, não é um mal em si, né? A gente tem uma série de pontos. Eu acho que em outras aulas vocês já tiveram oportunidade, a professora Débora comentou comigo, já que falou algumas coisas com vocês, né? Mas há uma série de restrições que a gente tem a isso, especialmente com relação aos datasets, né? Isso é extremamente grave, extremamente sério e não foi tratado em nenhum campo com a devida profundidade, na nossa opinião, né? Mas as generativas em si não são o problema. O problema é como nós estamos abordando o uso das generativas e ignorando a possibilidade de ações em termos de curadoria de datasets, em termos de proteção estratégica do conhecimento desses dados, em termos de armazenagem e utilização futura desses dados, né? Então, é uma série de condições periféricas que são extremamente estratégicas e relevantes, que foram ignoradas, mas em si, as generativas, elas são muito interessantes, são muito oportunas, né? Então, esse aspecto do passado recente eu acho que é importante também para a gente fazer algum tipo de projeção. Então, o que assim a gente pode sintetizar para uma espécie de diagnóstico, né? Obviamente que essa é a visão que a gente tem, que não é nem de perto se espera ser a única visão, né? Mas a gente tem fortes elementos para apostar nesses conceitos, né? Então, primeiro, a gente tem um déficit de conhecimento ainda, né? Então, a gente tem muito pouca formação é, em termos de conhecimento especializado com a inteligência artificial. A gente está vindo ainda de um déficit, e depois eu vou falar um pouquinho mais quando eu falar de regulação, de um déficit democrático, porque as audiências públicas, por exemplo, que foram travadas para a maturação do que seria um projeto de lei passível de ser aprovado, elas foram assim extremamente difíceis, claudicantes, né, com pouco espaço e pouca margem para debates mais democráticos, mais amplos, né? Por consequência, isso afeta também um interesse público. A gente tem, inegavelmente,
uma baixa preocupação com o interesse público dentro das discussões hoje em dia sobre inteligência artificial. Então, conhecimento, debate democrático e interesse público eu coloco como um déficit, ou seja, não fizemos tudo aquilo que seria razoavelmente possível de ser feito, né? Obviamente que eu não estou falando aqui do plano ideal, mas assim, mesmo dentro do razoável, daquilo que se esperaria, eu acho que a gente tem déficit. Por outro lado, a gente tem, né, um superávit, né, nessa situação. A gente tem muita ideologia colocando um pouco de lado o conhecimento, né? Então, o debate ele parte desde um debate político, uma visão política sobre a inteligência artificial, e não uma visão baseada em qualquer tipo de referencial acadêmico, palpável e tudo mais, né? Então, a pressão ideológica é muito grande. Hoje em dia a gente está nesse estágio, inclusive, na discussão no Senado Federal, né? Então há um embate ideológico, né? Não se consegue sair muito disso, né? Inegavelmente, e isso foi a força do tempo que foi demonstrando, né? O que antes era algo assim, quase que, não vou dizer periférico, mas era algo acessório. Acho que acessório é mais delicado de se falar. As discussões sobre desenvolvimento de IA eram acessórias a um plano estratégico dentro de determinado setor e tudo mais. É, está agora muito claramente sendo visto como um balanço de poder, né? Então, é, há uma disputa de poder dentro de qualquer discussão que envolva inteligência artificial. Isso é muito claro, né? E mais recentemente, pelo menos na nossa visão, não sei se tão recentemente assim, né? O interesse econômico suplantando o interesse público, né? Aqui eu acho que vale uma historinha para assim não ficar tanto na, na, na dissertação, né, sobre o tema, mas uma historinha do que são os interesses econômicos sobre a inteligência artificial, que agora são muito evidentes, muito evidentes. Mas lá quando a gente começou o Vitor, é, logicamente que a Universidade de Brasília é uma universidade que tem assim sua relevância é, nacional, internacional e tudo mais, né? Mas como todas as outras universidades, inclusive as universidades de ponta, a gente tem muitas dificuldades de financiamento, de acesso e tudo mais, né? E assim que a gente começou ali o Vitor, logo depois do jornal lá dos 12 ministros e tudo mais, a gente foi procurado por uma empresa, uma multinacional chinesa, né? Na época era uma chinesa, oferecendo recursos tecnológicos para a gente fazer todo o nosso armazenamento e processamento do projeto na nuvem dessa empresa, né? E percebam, assim, para quem é mais da universidade, né, assim, a gente é muito carente em termos de recursos, de infraestrutura, então não deixa de ser uma proposta tentadora. Mas a gente já tinha estabelecido não existiam ainda concretamente nenhuma diretiva ética, muito menos normativa, sobre como conduzir esse tipo de pesquisa, né? Mas a gente já tinha dentro do nosso laboratório nossos padrões, aquilo que a gente ia nos guiar nesse processo de inovação, né? Então, muito embora essa proposta tenha sido atraente e encantadora, a gente entendeu que o risco dessa opção não valeria o benefício que ela poderia trazer. E a gente agradeceu, não usamos nenhum tipo de infraestrutura, né? Porque a gente entendia que a gente iria trabalhar com dados sensíveis não do ponto de vista da definição da LGPD, mas a gente ia trabalhar com dados que no seu conjunto tinham um alto grau de sensibilidade, né? Então, uma outra forma de ver a sensibilidade, né? A gente preferiu e a gente fazia inclusive extração física dos dados, né? Para não utilizar nenhum tipo de infraestrutura que pudesse ocorrer algum tipo de vazamento, alguma coisa assim. Essa sempre foi uma preocupação muito grande. Felizmente, a gente concluiu o projeto sem nenhuma intercorrência. É algo que é possível acontecer, né? Então, a gente já tinha algumas medidas para
se acontecesse. Felizmente não aconteceu, mas percebam, o interesse econômico é um interesse, e não estou falando que é ilegítimo, né? É um interesse legítimo, mas muito presente. E hoje em dia, então, nem se fala, porque é muito tranquilo para a gente falar, e os engenheiros de software, engenheiros de IA, que integram a nossa frente de pesquisa, falam muito isso, com essa quantidade de dados, ah, se faz qualquer coisa, para o bem, para o mal, né? Se direcionam condutas, enfim, né? É um risco muito grande, né? E o interesse econômico ele é presente, inegavelmente é presente, né? Quanto que, em termos de recursos, essas big techs não estão movimentando, não é verdade? Então, hoje em dia a gente tem esses desequilíbrios, né? Essas 6 palavras aí para nós acho que são fundamentais, né? Nessa angústia, vamos dizer assim, que a gente fica em como lidar com essa situação, como caminhar dentro desse pequeno maré, né? Desse pântano, né? A gente buscou ver assim o que outras realidades estão. Basicamente, vocês aí que já estão na nona aula de tecnologia e tudo mais, já devem ter ouvido muito falar em todo tipo de legislação que a União Europeia faz, que os componentes da União Europeia fazem, né? Basicamente, toda a nossa estrutura de regulação que está proposta está estruturada espelhando a União Europeia. E eu penso que assim a gente foi para um outro caminho, que é um caminho de ver assim situações que podem parecer um pouco mais com a nossa realidade, né? Não é à toa que eu escolhi fazer um estágio de inteligência artificial no Canadá, porque eu vejo primeiro algumas características muito interessantes do ponto de vista do direito, uma estrutura que trabalha com forma, vamos dizer assim, normatizada entre common law e civil law, né? Então, dois sistemas que necessariamente têm que coexistir, né? Diferente do Brasil, mas assim, como a nossa experiência conceitual foi beber em fontes que são já transitam, não são puras civil law, vamos dizer assim, né? Essa realidade do Canadá pode nos trazer algumas coisas interessantes sob pontos de vista jurídico, né? E eu queria também ver como que eles tratam a tecnologia, em especial a inteligência artificial, né? Então, é a realidade do Canadá, do ponto de vista econômico também, em termos de tamanho de economia, é uma economia próxima ao Brasil, embora a organização social seja muito diferente, é, os outros índices de desenvolvimento humano sejam diferentes e tudo mais, mas tem similaridades que eu acho que são muito mais ricas para nós do que, eventualmente, uma comparação com o que a União Europeia, o que a cabeça de um alemão lá está pensando, alguma coisa nesse sentido, né? Por ricochete, né? Por ricochete, a gente viu assim um movimento muito importante nos Estados Unidos por uma coisa que para mim sempre foi muito importante ao ver a inteligência artificial. Eu sempre vi a inteligência artificial como algo estratégico para o país, estratégico para a universidade, estratégico para uma carreira, estratégico sob o ponto de vista pessoal, né? Porque é um diferencial. Eu sempre vi a IA como um diferencial. E essa visão é muito clara, muito forte, muito poderosa, me parece até que pela natureza do pensamento político norte-americano, né? Mas na regulação que eles começaram a estabelecer nos Estados Unidos, né? Essa visão estratégica, eu acho que nos aproveita muito se a gente comungar dessa ideia de IA estratégica, né? Então, nessas duas realidades, o que eu gostaria de destacar? Primeiro que existem muitos documentos e tudo mais, mas assim, primeiro, sob o ponto de vista do Canadá, há uma clara distinção entre a questão dos dados e da necessidade, da necessária proteção aos dados e a tudo que está no seu entorno, inclusive, portanto, privacidade, né? Então, essa questão é muito mais sedimentada e não se confunde com a inteligência artificial. Quando se discute inteligência artificial, a proteção de dados é um pressuposto, né? Então, todos os procedimentos necessários à
proteção de dados já estão lá, não se discute, é pré-requisito, né? Isso, até por força das questões políticas no Brasil, está muito misturado ainda, né? Não se tem essa clareza, né? Eu acho que é fundamental a gente perceber, eu uso um recurso para isso, né? Que os dados eles são um combustível, né? Aqui a gente está falando do foguete, e não do combustível. O combustível faz parte do foguete? Sim. O foguete sobe sem o combustível? Não. Mas se eu sou um especialista do combustível, eu vou saber sobre a aviônica do meu foguete? Não, né? E parece que a gente ainda não percebeu essa realidade. Estamos discutindo sempre com relação aos dados, 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 dados. Não, eu preciso saber da aviônica, eu preciso saber como é que eu faço a reentrada do meu foguete, eu preciso saber de outras coisas, né? Então, é preciso fazer essa distinção e acho que a realidade canadense, pelo menos até onde eu consegui compreender, é muito clara nesse sentido, né? A IA realmente ela é tratada como uma atividade multidisciplinar, né? E dentro disso existem alguns parâmetros que são assim muito frequentes. Primeiro, o aprofundamento ético. Há um debate ético sempre muito forte, há um detalhamento ético muito interessante, né? E eu acho que dentro de um campo de inovação, em que a regulação ela normalmente ela é insuficiente, ou se ela é suficiente para apenas impedir a inovação, né? Normalmente ela é insuficiente porque a gente está num campo do desconhecido. As bases éticas, o maior detalhamento possível das bases éticas, ela é fundamental, né? E essa realidade a gente vê muito claramente, né? O interesse público, ele é realmente central. E interesse público aqui é muito importante que a gente perceba que a organização que é feita, ela é feita em torno do que é o interesse coletivo, né? Então, o interesse público é justamente o espírito que se traduz pela proteção da coletividade, da organização da coletividade, né? O Estado ele tem um papel mais secundário, ele é um indutor, então, desse espírito de coletividade, e ele é um garantidor com relação aos desvios, né? Então, lá, desde a falta de transparência lá dos dados e problema com os dados, até é, nas violações do interesse público, né? E, se preciso, é um Estado muito atuante, né? Muito atuante. E, por último, o que eu destaco é o seguinte, é a visão estratégica de valorização do conhecimento. Percebam que, assim, todos esses itens que eu não falei do necessário investimento, do recurso, de se pensar, mas o Canadá é um país que é rico, que não, não, primeiro que é tão rico quanto o Brasil, em termos de economia. É, a organização é que é diferente. E muitas vezes a organização ela não significa custar mais, né? Então, isso que me chamou a atenção, isso que eu acho que aproveita para a nossa realidade. Se a gente conseguir organizar melhor o tratamento dos nossos pontos fracos e organizar estrategicamente as nossas potencialidades, e o direito é uma potencialidade, porque nós temos um grau de complexidade que não tem em nenhum lugar do mundo, né? A gente pode ter resultados muito interessantes. Então, essas ideias acho que são muito marcantes para nós. E eu trago aqui também só uma síntese concreta do que é, por exemplo, pensar estrategicamente a inteligência artificial. Nos Estados Unidos, eles determinaram, no final de 23, a criação de 4 novos institutos nacionais de pesquisa em IA, estão vinculados às universidades, mas especificamente institutos de pesquisa em IA para geração de conhecimento, para geração de valor. Em cima do conhecimento vem as patentes, em cima das patentes vem as startups ou as big techs e valor, riqueza, né? Trabalho, riqueza, impostos e tudo mais, né? Os mercados, as projeções de mercado da inteligência artificial são gigantescos, né? O incentivo às empresas, né? Então essa natureza de ligação do Estado com as empresas é muito forte nos Estados Unidos, né? Mas aqui a gente traduziria para nós assim, um incentivo às iniciativas, ao empreendimento com inteligência artificial, né? E
Então, para ficar muito claro que eles têm dois focos, que é a geração de conhecimento, o desenvolvimento de recursos humanos, a simplificação, inclusive, de vistos para importação de pessoas que conheçam do métier, né, que conheçam sobre inteligência artificial. Então, vamos nos novos institutos disseminar esse conhecimento e vamos trazer também gente de fora que esteja trabalhando com isso, vamos facilitar o trânsito dessas pessoas para vir para os Estados Unidos para desenvolver esse mercado. Basicamente, essa é a visão, né? E que eu acho muito interessante e que eu não vi fortemente nas iniciativas de regulação, exceto na manifestação das associações essas associações de classe e tudo mais, né, no Brasil. Agora, no novo plano que saiu sobre inteligência artificial, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, nessa semana, a gente já vê iniciativas mais interessantes nesse sentido, né? Até foi muito bom ler esse novo plano, porque muita coisa que a gente falava, assim, me parece que foi captada. Mas é o momento presente, a gente ainda não vê nada a não ser boas intenções, boas visões ali sistematizadas, né? O que a gente precisa é que agora isso tome rumo. Então vamos lá falar um pouquinho do presente, né? Regulação da IA. A gente teve nesse momento 22 para 23 uma série de debates ainda na Câmara e o doutor Iá participou de algumas audiências públicas e, estranhamente, a gente já tinha antes participado de algumas atividades de audiências públicas em outras temáticas e tudo mais, mas eu posso dizer a vocês que essa audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia foi diferente, né? Tanto é que numa delas a gente ficou sabendo durante a audiência pública que a matéria tinha sido afetada ao plenário e que ia ser deliberada, se não me engano, foi no próprio dia ou no dia seguinte, enfim, né? Mas algo assim, então, que a gente estava discutindo e que se percebia claramente que aquele PL, então, na Câmara dos Deputados, não contemplava realmente a situação, ele foi assodadamente levado a plenário, ainda na votação, o doutor Iá serviu ali algum tipo de apoio a algumas lideranças e tudo mais. Algumas coisas conseguiu se avançar ainda no plenário, mas pouquíssimo, né? Enfim, e isso foi para o Senado. Nossas esperanças eram muito fortes no Senado, que houvesse uma revisão profunda, né? No Senado, a gente foi surpreendido com uma determinação da presidência do Senado, na época, para a constituição de uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas ela foi feita, então, portanto, é, é, junto à própria presidência e relatoria dessa matéria, e ela foi alvo de uma carta, se eu não me engano, centenas de associações e, enfim, coletivos e tudo mais. O doutor Iastro escreveu essa carta porque percebeu-se uma ausência grande de diversidade nessa comissão de juristas, né? E essa comissão de juristas ela ganhou assim um grande espaço na mídia, né? E ela afiançou realmente esse PL, novo PL, no Senado, né? Mas eu posso dizer assim para vocês, eu sou um crítico dessa comissão, que ela é uma comissão de pessoas inteligentes, isso é importante dizer, pessoas muito capazes, muito inteligentes, mas pessoas que não são especialistas na área, né? Então, ela é artificial no sentido de não ser de inteligência artificial, né? O que é muito triste, né? E fez uma proposta daria para a gente fazer uma aula aqui, mais uma aula, falando todas as, vamos dizer assim, os equívocos, as deficiências, as ausências, né? Mas, no geral, eu acho que, eu vou até colocar aqui, ah, 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 ela é muito carente e recoloca o Brasil, ou mantém o Brasil, não sei qual que é o termo mais adequado, nesse espaço de cliente de tecnologia estrangeira, né?
Primeiro que tem esses vícios de origem muito forte, né? Então, assim, a questão dos dados, ela está reincidente na proposta do PL, né? Porque é a área de dominância ali da comissão, né? Ela me parece que é uma grande carta de princípios, né? Só que é uma grande carta de princípios com efeitos normativos, né? E da forma como eles estão, eles, a meu ver, eles concentram mais poder e eles funcionam. A gente que tem mais é, trajetória, mais tempo na advocacia, a gente sabe que podem ser usados como um escudo para iniciativas, em vez de realmente criar um ambiente seguro, como o Luiz muito bem falou, né? E, a meu ver, um ponto mais grave é uma insuficiência de proteção coletiva. Então, é uma norma, assim, vamos dizer assim, um padrão mais tradicional de regulação que tem uma insuficiência em termos de proteção de vulneráveis, em termos de oxigenação, então, já que nós estamos falando de um campo de inovação, né? Fala ali do impacto algoritmo, mas, por exemplo, absolutamente desconhece ou utiliza um conceito que é um conceito demodé, já de inteligência artificial, que é centrada no algoritmo, né? A gente utiliza um conceito ampliado de inteligência artificial, onde muitas vezes mais importante que o algoritmo, que é um algoritmo de balcão, tem lá, a gente tem bibliotecas de algoritmo, eles estão lá feitos, a gente matematicamente tem explicações deles, né? E dificilmente para nós do direito a gente entende essas explicações, porque elas são matemáticas, né? Mas o mais relevante em termos de criação de vieses, criação de preconceitos, de discriminação, violação de direitos, está no dataset, né? E me parece que muitas vezes a gente desconhece a diferença entre dados e dataset, né? A gente fala muito da produção de dados, ignora dataset e diz do algoritmo. Então, assim, é muito sério, é muito grave essa ideia. E, por outro lado, a gente duplica a nossa angústia no sentido de que esse modelo ali, que essa proposta de regulação não é satisfatória, mas a gente tem uma angústia, como o Luiz falou ali no comecinho, antes da gente começar a aula, uma angústia muito grande porque a gente está num campo em que foi regulamentado, então a gente não tem segurança para fazer as coisas, né? E com tantos interesses agora econômicos, políticos envolvidos, o aspecto da segurança passa a ser fundamental, né? Se, por exemplo, eu vou desenvolver um sistema e eu vou ser automaticamente colocado dentro de uma relação como uma relação consumerista, uma relação de responsabilidade objetiva, meu Deus do céu, o desenvolvedor não vai desenvolver, porque o dano que vai causar eu vou ter os impactos da relação consumerista, vou ser considerado fornecedor também. Então é uma coisa assim absurda. Só que, por outro lado, o Fabiano não vai desenvolver. Uma Big Tech vai perder a chance de ter um bom negócio com base numa regulação, uma restrição consumerista? Eles fazem uma análise daí de impacto financeiro, de uma eventual responsabilização. Quais são os valores das responsabilizações? Para o Fabiano é importante, sou assalariado por uma Big Tech, não sei, né? Então, assim, não é um ambiente que, vamos dizer assim, o doutor IA fica assim, olha, estamos ansiosos esperando essa regulamentação. É quase o inverso disso, é assim, melhor que não tenha, se é para ter isso, né? Além disso, a gente tem também nessa proposta que já está com não sei se 135, 145 emendas, né? Então, assim, ainda está muito embaralhado essa discussão. Mas, enfim, a gente tem a proposta da criação de uma autoridade nacional competente, uma autoridade competente. Então, portanto, uma concentração ainda maior de poder que vai dirimir as coisas que não são ali dirimidas na regulação. Portanto, praticamente tudo, né? Então, a gente tem também a criação dessa figura de poder, né? Com pouquíssimo grau de definição de como que vai ser isso, como que não vai ser, portanto, uma alta margem aí para disputas de poder muito grandes e muitas vezes pouco republicanas, né? Então, não me parece que também seja uma boa escolha isso. Se a gente tivesse a visão do potencial que a inteligência artificial tem, como essas outras realidades que eu falei para vocês, Estados Unidos, Canadá, a própria União Europeia, tem
o potencial de geração de riqueza, o potencial de solução de problemas sociais que tem, certamente a gente não ia partir para essa ideia de uma autoridade competente como disciplinadora normativa da questão, né? Então, me parece muito um processo que é mais ou menos o processo que foi da LGPD, né? Não me agrada. Enfim, estamos abertos ao debate, né? Responsabilidade civil, em termos de adequação e suficiência, também é, é muito frágil, né? Muito frágil. Então, esse PL é complicado. E há hoje em dia, sim, e é inegável isso, a gente não pode ser ingênuo de se imaginar, e como aqui no curso muita gente quer ouvir falar sobre inteligência artificial, quer se aprofundar, a sociedade brasileira ela se interessa pelo tema. Seja desde das fake news das eleições e o potencial do deepfake, seja para os esportes, enfim, não interessa a razão, mas há um interesse social. Então, a gente percebe claramente que o Congresso Nacional ele quer entregar, é um ponto positivo entregar uma regulação. Então, há hoje um compromisso muito maior em termos de entrega da regulação do que propriamente de se refletir uma regulação que atenda aos diversos atores, né? Então, o debate realmente de construção na pluralidade, né? Que é o papel do Congresso, né? Então, hoje em dia, se quer entregar, não importa o quê. Até se fala isso em alguma passagem, não sei se é o relator, não quero ser leviano e falar que foi não sei se é o relator ou o presidente da comissão, mas se fala no sentido de que depois pode se corrigir, o que é importante é se fazer. É mais ou menos nesse sentido, né? Então a gente não vê muito. Aqui eu coloquei uma fotinho para não esquecer, né? É, Paralelamente a essa regulação do Senado, a Câmara voltou a trabalhar no sentido de abrir audiências públicas, porque como a matéria necessariamente vai voltar à Câmara, né? E daí nós estávamos, eu tinha recebido convite para uma audiência pública, ah, seria de manhã. Na noite anterior, eu recebi um e-mail que foi cancelado a pedido do presidente da Câmara, a pedido por determinação do presidente da Câmara, essa audiência pública, né? Então, assim, para vocês perceberem como essa regulação ela está assim num jogo de tensão muito grande. E é importante eu vou aproveitar aqui a minha audiência qualificada, né? É importante a advocacia pública. Eu não sei qual foi o grau de participação da advocacia pública, mas eu acho que é fundamental que a advocacia pública fique atenta a esse processo, porque, volto a dizer, a principal questão hoje em dia, as duas, vamos melhorar, né? As duas principais questões é a tecnologia de inteligência artificial é uma ferramenta de poder. E a tecnologia de inteligência artificial desperta interesses econômicos, né? Eu acho que esses dois é, é, sujeitos eles impõem uma discussão mais ampla e impõem uma discussão mais ampla para toda a advocacia. Eu não percebi a OAB nessa uma discussão muito forte nesse sentido e eu não percebi a advocacia pública. Eu acho que é fundamental a participação mais efetiva da sociedade nesse sentido, né? Verdade, professor. Inclusive, se o senhor me permite rapidamente, já que o senhor fez essa observação, a gente tem, inclusive, no início do curso, a gente fez um pouco dessa provocação da necessidade de uma participação mais ativa da advocacia pública. Eu tenho falado isso também em alguns eventos relacionados às nossas atividades, de termos uma participação mais ativa, propondo, inclusive, né, modificações, alterações nessa proposta de projeto de lei. A comissão temporária de IA ainda está encaminhando os trabalhos, né? Ainda tem aí algumas audiências públicas, enfim, recebeu sugestões, e eu acredito muito que a gente precisa ter uma sugestão de aperfeiçoamento advinda também da advocacia pública, até mesmo naquele capítulo próprio que trata da administração pública, do poder público, né? Enfim, isso é objeto, achei fantástica a sua observação, porque isso é algo que também eu tenho reiterado para os colegas sobre a nossa participação mais ativa e os impactos que isso tenha nas nossas atividades
rotineiras, até porque nós, na condição de advogados públicos, por exemplo, nós prestamos a consultoria jurídica para a construção desses modelos, para a contratação de solução inovadora, e a gente precisa, né, ter ali um diálogo mais próximo para compreender os aspectos regulatórios. Então, até agradeço por essa provocação que o senhor trouxe. E vocês têm um pessoal muito qualificado, que ele pode participar muito qualificadamente desse debate, né? Então é fundamental, realmente, é fundamental a atenção de vocês para esse tema. Legal. O que precisar do laboratório, contem com a gente sempre, né? Então, agora eu voltando ali, só para terminar, assim, um pouquinho mais leve, né? No aspecto da regulação da IA, eu lembro do Aparício Torelli. O Aparício Torelli, vocês vão lembrar com outro nome, é o Barão de Itacaré, né? O Barão de Itacaré dizia que de onde nada se espera, nada sairá, não é verdade? Então, a regulação da IA atualmente, ela está concretizando essa predição, né? Num duplo twist escarpado ainda, porque onde nada se espera, nada sairá, mas pode sair algo pior do que o nada. Esse é o meu medo. Pior do que o nada. Algo que é pior do que hoje a ausência de regulação, né? Porque hoje a gente trabalha com alguns referenciais que são muito bem construídos em algumas áreas, né? Então, o meu receio é que possa sair algo pior. Tomara que não saia, tomara que a gente consiga ajustar algumas coisas, né? É óbvio que a regulação ideal ela nunca é atingida e tudo mais, a gente sabe disso, né? E às vezes a minha fala é muito incisiva porque é apaixonada pela área, né? Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que está sendo feito, né? Recentemente, dois aspectos eu acho que são importantes. A gente tinha uma estratégia nacional construída há alguns anos sobre inteligência artificial, mas agora nós tivemos o executivo lançando o Plano de IA Brasil, nessa semana, inclusive, né? Então, é um lançamento recentíssimo, já prevendo ali alguns tipos de investimento. O investimento me parece muito interessante, muito importante, uma distribuição de investimento, mas o que me parece assim mais interessante é justamente uma visão de capacitação que até então a gente não tinha muito concreta, né? E nesse caso, realmente o conhecimento ele é fundamental. Então, assim, é uma visão presente, é uma apresentação, é um documento. A gente espera que o futuro ele realmente concretize esse plano de IA para o Brasil, né? É muito interessante, né? Faz inclusive uma comparação em termos de investimento com outros países. Então, assim, vai muito alinhado daquilo que a gente vinha defendendo, do que a gente vinha escrevendo em termos de uma visão estratégica e normativa para a inteligência artificial no Brasil, né? É bem interessante nesse sentido. Eu acho que eu esqueci de falar aqui mais uma coisa. E também saiu essa semana uma notícia do MCTIC, né? É, sobre uma nuvem de dados soberana. O que me parece também muito importante, muito interessante, porque é uma visão realmente em que esse conjunto de dados e, portanto, a possibilidade de formação de diversos tipos de dataset para diferentes fins, né, é um valor estratégico a ser protegido, né? Então, me parece que assim finalmente se caiu a ficha. Se a gente tinha ficado muito preocupado com o que o conjunto, por exemplo, de dados do judiciário, o que foi enviado para as big techs naquele acordo anunciado pelo ministro Barroso, né? O que foi entregue. A gente que tem nossas pesquisas baseadas, por exemplo, no Codex, a gente sabe que a estrutura de dados lá é muito grande, é, e que não sei se tem o devido, se foi feito o devido fatiamento disso. Eu imagino que não pela pressa. A gente também sabia, pelo acesso que a gente tem, que qualquer trabalho em termos de construção de dataset seria muito demorado, e não é um trabalho em termos de uso de máquina que a Microsoft pode fazer mais rápido do que o cabeça do Fabiano, não é isso.
né? A gente sabe que demanda tempo, demanda conhecimento, demanda estrutura jurídica que é do Brasil, não é da Microsoft, né? Então, essa disponibilidade de datasets aí é que nos deixa muito preocupado. E especialmente preocupado porque eu acho que vocês vão concordar com uma lógica que eu vou fazer no seguinte: se vocês pegarem a literatura internacional sobre bias, sobre enviesamentos de soluções de inteligência artificial, basicamente vocês vão ver que aqueles enviesamentos que são mais grotescos, mais gritantes, eles têm origem no dataset e não no algoritmo, né? Então a gente se habituou a falar em discriminação algorítmica e tudo mais, mas o vilão da história aí é o dataset. E a gente só constrói datasets comprometidos com os nossos valores, né? Se a gente tem esse conhecimento. E esse conhecimento não é estrangeiro, esse conhecimento é nativo, é conhecimento nosso, né? Então, a gente tem muita preocupação. É possível usar a generativa com as devidas cautelas em termos de formação de datasets? Sem dúvida, né? A minha pergunta é: foi feito isso? Né? Acho difícil. Uhum. Podemos fazer isso? Claro que podemos, né? Desde o do momento que a gente entenda isso como importante, como relevante, como sensível, né? É, por outro lado, o Poder Executivo mostrou, com a questão das nuvens de dados soberano, que ele entende que é algo sensível, porque é algo efetivamente que é uma infraestrutura cara, né? Então, assim, necessita de um investimento em termos de pessoas, em termos da própria infra, né? Mas é estratégico, é estratégico. Hoje em dia a gente não pode falar em termos de soberania sem uma sistema de autodefesa dos seus próprios dados, né? Daqui a pouco a gente começa a receber aí propaganda de aplicativos para melhorar a sua petição, para ela ser aceita em termos de RESP, de RE, que alguém treinou dado com os dados que eram para treinar a sumarização de processos que o ministro anunciou, né? Alguém daqui tem a capacidade ou autorização para fazer uma avaliação lá no armazenamento de dados das Big Techs? Alguém tem acesso a isso? Não, ninguém. Ninguém. Então, é uma situação assim, muito delicada, porque é algo intangível, né? É, então, ou a gente tem o conhecimento, ou a gente né, paga de ingênuo. Então, o que a gente pode imaginar para o futuro, né? Chegando aqui aos nossos finalmente, que eu estou cansando muito vocês aí, tenho certeza, né? Primeiro, que assim, a gente tem uma oportunidade muito grande em termos de alocação de recursos humanos. Então, é evidente que muitas carreiras vão se transformar. Não tem como ser diferente, né? Eu até tive a oportunidade de escrever um relatório de uma pesquisa que a gente fez, que foi publicada, sobre o impacto das generativas nas profissões jurídicas, né? Muitas das nossas profissões, aliás, nosso dia a dia já está diferente, né? A gente já está usando a inteligência artificial como apoio em várias das nossas tarefas, né? E é um movimento permanente de transformação. Mas o que eu vejo claramente é que, especialmente para os novos ingressantes, para aqueles que estão chegando aí no mercado de trabalho, há uma oportunidade muito grande que demanda essas novas competências, essas novas habilidades, a valorização de conteúdos metodológicos, a valorização de conteúdos éticos, deontológicos, né? A valorização da teoria e da filosofia, né? Hoje em dia, a gente está rediscutindo a personalidade jurídica, algo que era objeto lá de uma aula introdutória já para o direito, e a gente seguia para frente, né? A personalidade jurídica dá conta dessas situações criadas por inteligência artificial, então essa rediscussão para uma análise crítica, ela dá oportunidade para as pessoas de desenvolver novos trabalhos, novas teses, enfim, né? Então eu vejo nisso, sinceramente, uma oportunidade. É óbvio que toda oportunidade ela vai gerar em cada um de nós uma necessidade de conhecimento, uma necessidade
diminuir às vezes um pouco o lazer, estudar, né, repensar, de parar o nosso ritmo, às vezes irreflexivo de algumas atividades para refletir sobre uma nova forma de fazer, evidente, né? Mas eu vejo isso como uma oportunidade, né? E, especialmente, como uma forma, além da oportunidade, de geração de riquezas. Então, assim, se a gente consegue criar um ambiente fértil para o empreendimento, e a partir do empreendimento, a geração de novos serviços e tudo mais, a gente cria um ciclo aí positivo de geração de riquezas e, portanto, de combate a desigualdades e dificuldades muito interessante, né? Mas tudo isso só é, vamos dizer assim, viável dentro de um ambiente em que a gente consiga disseminar conhecimentos. A Alemanha fez isso quando tratou da estratégia dela de IA em 2020, 19 ou 20, agora não sei, não me lembro exatamente, 19, acho, em que ela criou 50 centros de desenvolvimento de conhecimento de IA, né? Os Estados Unidos, agora em 23, a mesma coisa, né? Centros de excelência. Então, assim, aproveitando o conhecimento que a gente tem, se a gente organiza essa difusão do conhecimento, a gente consegue criar um subsídio para esse ambiente de crescimento. Senão, é muito difícil, né? E também o que a gente pode ver assim para como futuro é assim o desenvolvimento dessa cultura de associação com a tecnologia. Não há profissão que se desassocie da tecnologia. Quando nas aulas a gente tinha criado curso na graduação de IA, daí depois na pós-graduação, os alunos perguntavam assim, tá, professor, mas eu vou precisar fazer programação, uma coisa assim? Não, não, o conhecimento que a gente está falando aqui é diferente, né? Mas o que é importante é você ver o seguinte, vamos imaginar que a gente não está num curso de direito, que a gente está num curso de medicina. Um oftalmologista é uma especialidade ultra demandada, ultra complexa, super nobre da medicina, né? Muito difícil, precisa muito estudo e tudo mais. Mas um oftalmologista hoje, você vai fazer uma consulta, ele está ali apoiado por uma série de equipamentos tecnológicos. Ele vai fazer uma intervenção, uma cirurgia, então nem se fala. É, é o laser para tudo que é lado. Então você não confia mais no bisturi na mão do oftalmologista. É o laser, é a tecnologia. Mas você abre mão do teu oftalmologista? Nunca, nunca. Porque a visão dele, o conhecimento dele sobre aquele métier, sobre aquele negócio, é o que te dá tranquilidade, é o que te dá sustentação. Então, essa combinação entre o conhecimento do especialista e o apoio tecnológico é que é a mágica do negócio, né? É aquilo que permite, por exemplo, eu, um ex-míope, poder usar agora um óculos de sol sem usar grau, porque eu fiz lá uma cirurgia de 5 minutinhos com um laser, corrigiu minha miopia que eu usava óculos há anos, né? E isso hoje em dia é assim, baba para os nossos oftalmologistas, né? O papel da tecnologia, né? Mais especificamente aqui, então, ah, qual é assim, a expectativa sobre as GPTs? É a melhor possível, a melhor possível. As GPTs realmente são impactantes, são muito boas, mas, sempre tem mais, né? Mas, aqueles que gostam, né? Então, assim, saindo um pouquinho do direito, coloca um prompt no teu GPT aí qualquer, né? Coloca um prompt para ele fazer uma multiplicação de matrizes. Matriz de ordem 4. Matriz relativamente simples, né? A probabilidade de te dar uma resposta errada é muito grande. Pô, ordem 4, né? Eu fiz teste, né? E o que eu quero dizer com isso? Muito bom, eu uso, a maioria de vocês já deve usar, mas tem limitações. Tem limitações. E limitações que não são só limitações nas nossas humanidades. Tem limitações, inclusive, na própria matemática, né? Só que nas nossas humanidades, as limitações são ainda maiores. Porque o que fez o aprendizado que está te dando uma solução, então o conjunto de dados,
ele é monstruoso, ele é gigantesco, mas ele contém ali informações que podem te dar um desvio muito grande. Então, o meu maior receio das GPTs é quando, por exemplo, sai uma sentença em que se utilizou a GPT e a sentença foi causadora de uma grande discriminação, né? Foi o algoritmo? Não, foi o dataset. O dataset lá de formação daquela GPT, daquela generativa. Só que a consequência vem para toda a inteligência artificial. Agora não sai mais os 12 ministros do Supremo, né? Agora vai sair assim: inteligência artificial aumenta o preconceito, né? E daí tudo aquilo que a gente vai construindo com calma, com cuidado, e a gente não quer dizer que a gente sempre faz o melhor, sempre faz o certo, mas a gente vai construindo com calma, dentro da nossa realidade, olhando para os nossos aspectos multiculturais, olhando para a participação substancial na construção dos mecanismos, tudo isso fica em xeque, porque o impacto, a voz, a força, a visibilidade que, vamos dizer assim, as criações nativas têm, não tem a mesmo impacto e visibilidade de uma big tech, né? Então, assim, essa concorrência ela é muito injusta para o nosso lado. A gente sofre as consequências, mas a gente não tem aquele potencial que eles têm, né? Então, assim, as GPTs, elas são um bom, grande risco para nós, né? E o que que a gente pode caminhar, fazer nesse meio tempo, nessa fase? A gente está reforçando mais aquilo que nós fizemos no começo, que são nossos referenciais éticos, né? Então, assim, a gente está criando robustez para parâmetros éticos para, por exemplo, submetê-los às soluções degenerativas, né? Para fazer aferições, para indicar tendências de enviesamentos, né? Então, eu acho que essa é uma área muito forte nas especialidades jurídicas para não negar as GPTs, mas aprimorar, aperfeiçoar e trazer um pouco mais de segurança a esse ambiente que pode causar, como eu disse, grandes danos. Se ela acerta 1000 vezes, se ela faz 1000 boas decisões, se ela faz 1000 bons sumários, mas faz um muito ruim, um medonho, um preconceituoso, um com discurso de ódio, um sei lá o quê, porque a gente não sabe tudo que foi feito, tudo que foi usado para a formação desse dataset, né? O efeito danoso para isso é muito grande e pode nos colocar ainda mais como um país que não desenvolve, que não incentiva o desenvolvimento de tecnologia, né? Então, ainda mais como um mero cliente ou como um mero, pior que cliente, né? Como um mero sujeito de aplicação de tecnologia, né? A gente passa a ser aquele ratinho de laboratório em que os detentores da tecnologia ficam ali fazendo testes, né? E eu acho que é muito triste, pelo menos para nós da academia, imaginar isso, né? Que nós nos tornaríamos cobaia, né? Por isso, então, ética e conhecimento são as nossas opções de futuro. Eu não arriscaria em outras coisas, né? Luiz, devolvo a palavra, à tua disposição. Desculpe pela fala cansativa, né? E parabéns pela organização aí do evento e da escolha do tema, né? Nós estamos sempre aqui à disposição de vocês. Professor, muito obrigado. Fiquei muito feliz aqui em ouvi-lo. Eu acho que talvez em quase primeira mão, até mesmo sobre vários dos aspectos regulatórios, até já dialogando com o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Realmente são muitas as provocações. Eu acredito que alguns dos aspectos passam, ao largo de quem hoje está propondo, a regulamentação da inteligência artificial. E o senhor destacou um ponto que eu gostaria sempre de reforçar, que é a falta, né, de uma previsibilidade mais robusta acerca dos instrumentos de inovação. Praticamente o PL 2338 ele se limita ali a falar um pouco sobre sandbox regulatório, enfim, como a gente pode utilizar alguns mecanismos, né, para utilização de recursos, mas a gente pode
ampliar isso para que a gente saia, né, da condição de mero consumidor para protagonista mesmo no desenvolvimento dessas soluções, inclusive com um maior fomento às atividades que são desenvolvidas no âmbito das universidades, né, que trouxeram evidência, respaldo e principalmente mais cientificidade para esse debate que acabava ali esmaecido em, né, conjecturas, especialmente, né? E hoje a gente também ainda necessita desse aprofundamento nesse universo de maior popularização da inteligência artificial generativa. Hoje eu fico muito feliz de ouvi-lo, de captar aqui muito das suas impressões que acabam, né, convergindo também com as minhas, até já falei sobre isso em outras oportunidades, o quanto que se perde muito no debate regulatório acerca da possibilidade de colocar o Brasil numa posição de maior protagonismo, que como o senhor já fez referência, né? Até mesmo os projetos hoje que nós já gestamos, que foram gestados, por exemplo, pelo Dr. IA, já são referências fora do Brasil e muitas vezes, né, como foi apresentado lá do Canadá pelo senhor e pela professora Débora, geram ali até um espanto de muitos dos pesquisadores que sequer conheciam, né, um pouco dessa nossa pesquisa e das metodologias que a gente utiliza aqui. Então, eu só agradeço pela provocação à advocacia pública também, que precisa exercer o seu papel de um agente ativo no ecossistema de justiça também, porque além de faltar um maior diálogo nas provocações do Congresso Nacional, também falta maior diálogo no âmbito do CNJ, né, nas inúmeras soluções que hoje estão sendo desenvolvidas, pelo menos para trazer essa maior ponderação, o espaço mais democrático, o espaço que permite essa problematização, que permite uma construção conjunta, comparticipada, e por isso é tão importante aqui ouvi-lo e ouvi-lo também descortinar um pouco do futuro do caminho que a gente tem a percorrer, porque a gente tem uma bússola, né? E a bússola ela está muito conectada com essas bases éticas do uso da inteligência artificial, especialmente com a transparência e controlabilidade, né, que a gente tem que construir necessariamente esses caminhos, esses aparatos, para ter o mínimo de segurança. E no sistema de justiça também a gente hoje problematiza algumas questões por conta disso, né, por conta da necessidade de a gente reforçar, robustecer essas bases éticas. Então, aqui só agradecer muito, professor, a apresentação profunda, ampla e principalmente atual, né, já tocando em pontos que foram discutidos esta semana, né, porque o Plano Nacional de Inteligência Artificial foi apresentado esta semana no evento, eu acho que foi terça-feira, no evento do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui a gente já trazendo algumas reflexões. Agradeço demais, né, e além do senhor que passou por aqui, né, destacando o vanguardismo da Universidade de Brasília, a professora Débora, a professora Fernanda Lage também, estiveram conosco e eu acho que as apresentações só se somaram para reforçar a necessidade da advocacia pública se posicionar de forma mais contundente, de pensar nos seus projetos, de desenhá-los e também aqui de dialogar com a academia, dialogar com os laboratórios, né? E eu acredito que a gente vai precisar muito desse diálogo, desse esforço para construir soluções que sejam soluções adequadas, éticas e que venham a trazer essa contrapartida de eficiência que se busca também no trabalho da advocacia pública diante do volume de processos que nós temos. Mas a perspectiva não pode ser quantitativa só, precisa ser qualitativa. E eu sei que vocês têm muito essa preocupação nos trabalhos que desenvolvem. Então, eu fico muito feliz, parabenizo mais uma vez aqui, louvo todo o seu trabalho de pesquisa que tem influenciado todos aqueles que, de alguma forma, querem trabalhar seriamente com inteligência artificial e direito, com novas tecnologias de direitos, tem que passar não só pelos escritos, mas por todas as experiências práticas que você já desenvolveu. Então, fico muito feliz, agradeço e parabenizo. E gostaria também, eu acho que, não sei se Silvano está por aqui já, mas vejo Carol. Professor, eu queria só passar a palavra para os novos presidentes aí do nosso Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF, para que eles pudessem também trazer aqui as suas considerações. Mas muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o senhor antes, se quiser fazer alguma consideração final, e aí depois eu passo aqui para a Carol e para o Silvano. Obrigado mais uma vez, professor.
Obrigado a você, Luiz. Não, eu agradeço a gentileza das tuas palavras e eu coloco aqui o laboratório do Dr. IA à disposição de vocês. Estamos juntos aí nessa luta para fazer a IA melhor no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece, professor. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Silvano Fúmia, que é procurador do Estado de Pernambuco, né, nosso queridíssimo amigo, um grande processualista também, mestre doutor pela USP, cara fantástico, né, que eu tenho a honra de chamar de amigo. A minha querida amiga também, Carolina Matos, que é procuradora do Estado de Tocantins, né, e são duas pessoas que tenho certeza que vão dar continuidade ao trabalho do FONASSE. Inclusive, professor, a gente já começou a esquadrinhar um evento internacional, provavelmente deve ocorrer em Angola. A gente quis fugir um pouco do eixo Estados Unidos e Europa para promover esse diálogo com os países da África, enfim, e já estamos evoluindo, né, nessa proposta de evento. E quero passar a palavra agora para o Silvano, é o nosso atual, né, presidente do Fórum Nacional de Centros de Estudos, que a eleição ocorreu no dia 28 de junho, e a Carol é a nossa vice-presidente. Na verdade, a gente tem aqui sempre o costume de falar em co-presidência, né? Porque é uma atuação irmanada aí entre os nossos queridos amigos. Silvano. Boa tarde, meu amigo Luiz Vale. Boa tarde, professor Fabiano. Antes de falar qualquer coisa, eu queria me desculpar com o professor Fabiano, mas eu avisei o Luiz Vale, a gente tá tendo um curso sobre apuração de haveres que ele não coincidiria com a aula de hoje, mas pela agenda do palestrante, a gente teve que fazer uma mudança. Então, ele começou à 1 da tarde, eu pensei que ele já teria sido finalizado, mas ainda está rolando, né? Daí, como eu vi, como eu estava com o Luiz trocando mensagem para perguntar que horas mais ou menos eu poderia entrar, pelo menos para poder dar um abraço e uma palavra para todos vocês. Daí eu acabei que ainda não terminou, pedi para o chefe da Procuradoria da Fazenda fazer o encerramento e eu vim para minha sala para poder dar um abraço, agradecer o professor Fabiano, agradecer o Luiz Vale, a Carol, que é a nossa co-presidente, pela parceria que está sendo muito legal. A gente tá conversando, dialogando bastante. E o FONASSE é isso, professor Fabiano. A gente é uma rede de grandes amigos que a gente tenta levar a capacitação com poucos recursos para os nossos colegas da advocacia pública. A gente tenta organizar pela amizade, colaboração de todos e todas, a gente tenta levar o conhecimento e o aprimoramento para os colegas e para todos aqueles que formam a advocacia pública, né? Os servidores, os estagiários, os colaboradores, o que a gente pode fazer para tentar ajudar nessa atividade é, que visa garantir, de certa forma, o interesse público nesse âmbito de atuação nossa, a gente tenta fazer e suceder, dar continuidade ao que o trabalho que a Ludmila e que o Luiz Vale fizeram é algo de muita responsabilidade. Mas ainda bem que eu estou com a Carol para poder me ajudar nessa missão. Obrigado por ter dado tempo, né? Ainda bem que deu certo para eu poder estar aqui falando com vocês. E, Carol, fala um pouquinho, por favor. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Luiz, professor Fabiano. Boa tarde a todos. É uma satisfação receber essa gestão tão exitosa do Luiz e da Ludmila. Com certeza teremos muitos desafios pela frente, mas eu e Silvano estamos bem empolgados. Como ele falou, né? Tem pensado em muitas iniciativas que podem ser tomadas no FUNASSE, que é uma rede muito coesa, que auxilia demais as procuradorias. Desde o primeiro momento que passei a integrar o FUNASSE, eu achei sensacional esse apoio mútuo que todas as procuradorias disponibilizam, porque, como foi falado, existe uma insuficiência de recursos, de pessoal, então esse apoio tem sido fundamental para que a gente possa crescer, capacitar nossos servidores e aumentar a nossa rede. Então, é uma satisfação, é um desafio, mas uma satisfação estar nessa nova gestão e eu espero que ela seja tão bem sucedida quanto a anterior. Podem contar comigo, Silvano e todos os colegas do FONASSE. Obrigado, amigos. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação. Obrigado aqui por estarem conosco e também por prestigiarem o nosso querido professor Fabiano Rachman, que com certeza é uma das grandes referências do nosso país no tema. A gente fica muito feliz de recebê-lo
neste evento, é um evento muito desafiador, professor, porque a gente se propôs a fazer algo robusto, né? Então, nós estamos aqui na 9ª aula, tivemos que readequar um pouco da agenda, enfim, mas eu agradeço também a todos os colegas do Brasil que estão nos assistindo, e até, professor, pergunto se o senhor tem alguma objeção a gente disponibilizar essa aula no nosso canal no YouTube, que é uma aula que a gente sempre faz questão de deixar lá, tem né, as visualizações posteriores dos colegas da Advocacia Pública do Brasil. Nenhuma objeção, por favor. Então, ótimo. Então, todas as aulas estão lá disponíveis e a gente vai ter um fechamento desse curso com aula para trabalhar um pouco de escrita jurídica com o ChatGPT, para falar um pouco sobre como a gente pode ter a utilização desse tipo de tecnologia de forma responsável, especialmente entendendo as limitações, os aspectos ligados a eventuais viés discriminatórios, a necessidade de uma supervisão técnica, né, para não acontecer o que aconteceu com magistrados, com advogados, as limitações das bases de dados, enfim. A gente vai aqui trabalhar um pouco dos aspectos práticos do funcionamento desse tipo de tecnologia. Então, agradeço mais uma vez a todos que nos acompanham, ao nosso presidente Silvano, ao nosso vice-presidente Carol e ao querido professor Fabiano, que aqui nos brindou uma grande aula magna e fez a nossa cabeça ferver com provocações e reflexões aqui ligadas ao uso da inteligência artificial. Professor, eu espero que a gente faça o nosso dever de casa, né? Que a gente possa contribuir de alguma forma com esses debates no Judiciário e no Congresso Nacional. E eu dou notícias e espero contar com o apoio do doutor Iá também na construção desses caminhos. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho e espero revê-lo em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.